e a gente ficou de escutar um caso muito emblemático, que é o caso do Almirante Otton. Então, vamos iniciar o nosso ponto de pauta, o uso do sistema jurídico em nosso país para fins de perseguição à ciência, que vai ser apresentado pelos representantes da rede Lawfare Nunca Mais. Nós temos aqui algumas dessas representações, a quem damos boas-vindas novamente: o ex-governador Agnello Queiroz, o Carlos Alvim, a Cleide Martins, a Laura Coutinho, o Luiz Torelli. Não sei se mais alguém está, mas sintam-se acolhidos no CNDH. Pelo adiantado da hora, eu já passo a palavra para vocês apresentarem o caso. Eu acho que a gente pode combinar entre 15 e 20 minutos para a gente poder ter tempo também de fazer os debates no pleno. Fica bom assim para vocês? Para a gente tentar encerrar às 18 horas. Eu não sei quem vai apresentar o caso. É tu, Cleide? Seremos eu e o Carlos Feu. Antes de passar a palavra para o Carlos Feu, eu quero trazer aqui nosso mais profundo, sincero agradecimento à Luísa de Marilac, que nos trouxe até esse conselho, à Marina, ao André, a Edna, a Virgínia, essa mesa diretora que agora é nossa parceira. A gente vai ficar de mãos dadas com vocês na luta da resistência contra o lawfare, essa guerra que se pretende global e permanente. Os autores da guerra dizem que é guerra humanitária, porque não derrama uma gota de sangue, e é muito mais barata, e é com essa guerra que os países têm sido submetidos, têm tido sua soberania violada, e é precisamente esse o caso do Almirante Otton. Essa guerra opera no estado de exceção, sendo esse estado de exceção caracterizado por um soberano, manipulação das leis, e o inimigo incorpora o estado de guerra para dentro da nação e vai escolher alguém para ser inimigo. E é precisamente sobre por que o Almirante Otton foi transformado em inimigo que eu vou passar a palavra para o Carlos Feu. Ele vai explicar por que ele se tornou um inimigo a ser deslegitimado, perseguido e aniquilado por meio de operações judiciais indevidas em consórcio com a mídia. Então, eu convido o Carlos Feu a fazer a apresentação, explicando para vocês e apresentando a história do Almirante Otton e o que o levou a ter sido eleito inimigo. Bom, muito boa tarde. Agradecemos muito essa oportunidade. Eu sou físico. Dediquei minha carreira à pesquisa, ao ensino e administração na área de nuclear e de energia. Eu conheço o trabalho do Almirante e engenheiro Otton Luiz Pinheiro da Silva. Ele não, por razões que vocês vão ver aqui, ele não pôde estar presente, como tenho certeza seria seu desejo, pelos problemas de saúde que ele está passando. Eu e o professor José Israel Vargas, e também com a participação da sua filha Joana Vargas, nós procuramos a rede Lawfare e mais a OAB, Rio de Janeiro, e constituímos uma rede de apoio ao Almirante Otton. Nós temos diversas iniciativas que estão em andamento, contando com a participação de entidades muito importantes na área de ciência e tecnologia e também de pessoas ilustres nessa área. E nós, com a rede Lawfare, elaboramos um documento que nós estamos apelando ao presidente da República que ele possa fazer alguma ação nesse caso. Na verdade, nós temos várias frentes. Mas eu gostaria de dizer que o vice-almirante e engenheiro Otton Luiz Pinheiro da Silva, ele é o responsável pelas maiores conquistas históricas na área de tecnologia nuclear no Brasil. Ele é um dos mais respeitados brasileiros na área de ciência e tecnologia, e ele vem de ser agraciado com a maior condecoração da Academia Brasileira de Ciências, que é a Medalha Henrique Morizzi. Ele foi líder do atual projeto do submarino nuclear, que é um dos maiores, ou o maior projeto na área naval
da área de construção naval do no Comando da Marinha, do Ministério da Defesa. A façanha maior do Otton está na área do ciclo de combustível. O combustível nuclear ele tem um ciclo complicado que vai do minério até o enriquecimento. E a etapa mais sensível desse conhecimento é atingir o enriquecimento. E esse assunto é tão importante que o Brasil fez um acordo com a Alemanha de dezenas de bilhões de dólares, que envolvia 8 reatores, um pouco fora de hora, porque o Brasil queria conseguir o enriquecimento do urânio. Esse enriquecimento do urânio, na tecnologia que nós queríamos, ele não pertencia só à Alemanha, ele pertencia a um consórcio e participava a Inglaterra, o Reino Unido e Holanda. E a Holanda, a pedido dos Estados Unidos, vetou que fosse transferido essa tecnologia para nós, e os alemães ofereceram uma tecnologia com muito menos poder e muito mais consumidora de energia. Então, essa tecnologia chamava Jet Nozzle. Foi aí que houve um movimento no Brasil, na área científica, e com os ministérios militares, que procuraram um caminho alternativo. Porque, além do mais, a tecnologia que ia ser repassada pelos alemães, ela tinha inúmeras restrições, que a gente chama de salvaguardas nucleares, que elas atingiam não só as instalações e os materiais nucleares, mas as próprias pessoas formadas e tecnologias transmitidas. Então, era uma coisa muito inconveniente para o Brasil e houve uma reação na área científica e tecnológica no sentido de instalar o que a gente chamou de programa paralelo. Esse programa paralelo era um programa secreto e o Otton foi convocado, ele era ainda um jovem engenheiro, mas tinha já uma formação nuclear no MIT, para justamente desenvolver essa parte que estava fazendo maior falta no Brasil, que era o enriquecimento. Quer dizer, é um conhecimento e ele desenvolveu $1,5 milhão de dólares e que estava nos forçando a um negócio de quase $100 bilhões. Então, ele fez esse movimento que nos colocou na vanguarda da energia nuclear. O Brasil é um dos poucos países que pode ir do minério ao enriquecimento com recursos próprios hoje. Isso nos dá uma posição muito importante. E os nossos reatores dependem de combustível que usa o urânio enriquecido. Para ver como é que a coisa era sensível, por causa desse acordo com a Alemanha, que a tecnologia era muito mais fraca e tinha controles muito maiores do que os acordos de salvaguarda que dos demais países firmavam. Mesmo assim, os Estados Unidos impediram que fosse entregue ao Brasil urânio para uma usina já contratada, que era Angra 1, fabricada pela Westinghouse e tinha um contrato comercial com o Brasil que foi rompido por causa dessa nossa cooperação com a Alemanha. Quer dizer, esse não é um assunto, o assunto que ele lidava não era um assunto realmente que provocava muitos receios fora e muito maiores ainda dos Estados Unidos, né? Então, antes de que o projeto alemão pudesse produzir esse urânio enriquecido, ele conseguiu fazer todo o ciclo de combustível, que antes estava só na fase do laboratório e que não tinha essa fase mais importante, a fase final. Ele conseguiu fazer isso por um custo muito menor do que o projeto projeto alemão com a Alemanha, né? E nessa parte mais sensível, ele partiu realmente do zero. Nas outras partes, o Brasil já tinha desenvolvido alguma coisa, exceto na conversão do urânio para um gás,
que é necessário para se fazer para injetar o urânio numa centrífuga, que é uma coisa que gira muito rápido, requer uma tecnologia muito sofisticada, e o Brasil conseguiu essa tecnologia. Ela já havia sido procurada pelo Brasil na Alemanha, porque a Alemanha chegou a fazer, durante a guerra, esse trabalho no sentido de enriquecimento. Essas primeiras centrífugas que o Brasil tentou importar foram embargadas num porto alemão pelos Estados Unidos, que era a potência dominante na própria Alemanha. Afinal, o Brasil conseguiu uma outra remessa e conseguiram que essas centrífugas fossem emparedadas lá no IPEM. A primeira coisa que o Otton fez foi colocar essas centrífugas que já estavam inteiramente superadas, mas que serviram de treinamento à equipe dele, enquanto ele aperfeiçoava o processo. Então, eu, particularmente, considero que o Otton é um herói nacional na área de ciência e tecnologia. E para justificar essa consideração, eu busquei no dicionário do Cambridge que o herói é uma pessoa admirada por ter feito algo muito corajoso ou por ter conseguido algo grande. Ele fez as duas coisas. Bom, e com risco. Quer dizer, existem vários casos na literatura que cientistas que trabalhavam na área nuclear, no desenvolvimento, foram eliminados. E isso acontece até hoje, em particular com os cientistas do Irã. Indiretamente, eles são eliminados via Israel. É interessante que a visão brasileira de herói exige um sacrifício, né? É até essa última condição que eu acho que não é uma característica do herói. Porque nós, brasileiros, eu acho que queremos que nossos heróis sejam santos. E isso não obrigatoriamente. Bom, mas o Brecht fala na sua peça Galileu sobre nações que precisam de heróis e eu, parodiando o Brecht, eu falo que a infeliz é a nação que não reconhece seus heróis. Em 2015, o almirante Otto, então presidente Heleno Goulart, foi levado preso para Curitiba, tendo o juiz Moro autorizado, no mandado de prisão, um homem beirando os 80 anos, que ele fosse conduzido algemado àquela cidade. Depois o STF transferiu para o Rio de Janeiro o processo dele. O juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, reconhecendo que ele era uma das maiores, no processo ele reconheceu que ele era uma das maiores, se não a maior referência do programa nuclear brasileiro, ele usou esse exemplo que o Otton representava para os novos os que ingressavam na força naval. Ele considerou o fato de ele ter esse bom conceito como sendo um agravante e aplicou mais 5 anos numa pena que atingiu 43 anos de prisão. Depois o Tribunal de Recursos Federais reviu essa pena aplicada ao almirante e absolveu das maiorias das acusações. E baixou a pena para 4 anos, cerca de 4 anos. O juiz relator fez sérias, do TRE, o desembargador Adina, fez sérias críticas a como tinha sido conduzido o processo. A defesa relatou vários episódios onde a defesa foi cerceada. Entre eles se destaca uma delação premiada, uma delação que deve ser de preferência gravado, um depoimento gravado. Ela foi feita por um grupo de 6 que contaram fazendo uma delação coletiva, que é um caso bizarro dentro do espírito da delação premiada.
Também nessa tentativa de coagir os investigados, os acusados, eles condenaram a filha dele, que teve uma participação irrelevante, simplesmente ela era administradora da conta da empresa deles. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. E que foi ele, quando soube dessa coisa, ele inclusive tentou suicídio na cela em que ele estava. Afinal, eles tinham, infelizmente, uma vigilância lá e ele foi impedido de fazer isso. Hoje, o almirante Otton está com 80 anos, ele está livre, mas enfrenta 6 processos. Ele está com 85 anos, ainda tem 6 processos acusando ele e a filha também. Ele sofreu recentemente, perdeu a esposa, que tinha um problema de Alzheimer, e chegou a ser citada num dos processos. E ele tem câncer e tem absorvido todos os seus recursos, dificultando com a sua defesa. Já que a única fonte de renda que ele restou foi o soldo, que ele gasta mais da metade na sua defesa. E na marcha atual, não há perspectiva de ver encerrados seus processos e poder dizer aos seus netos que, afinal, foi inocentado. Eu acho que, definitivamente, não é o tratamento que merece um herói nacional. Algo deve ser feito com urgência. E, para isso, nós precisamos contar com a importante participação desse Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Obrigado. O nosso tempo é curto, mas deu para perceber que o almirante Otton está sob tortura. O almirante Otton é vítima de lawfare. O caso dele, em tudo, configura lawfare. Desde a manipulação da competência, vejam que um caso para ser levado em Curitiba e depois retornar ao Rio de Janeiro, ao TRF2, já indica a violação à competência, que é o primeiro aspecto do lawfare. A manipulação das leis se verifica desde o início até o fim, tendo estado preso 601 dias sem que houvesse sentença com trânsito em julgado. Além do mais, a manipulação das leis, como demonstrado pelo Carlos Feu, se caracteriza também pela perseguição cruzada, é o que caracteriza a denúncia contra sua filha, Ana Cristina. A esposa dele chegou a ser denunciada, tudo isso como forma de coação. A Lei 9.455, que define crimes de tortura, diz em seu artigo 1º que constranger alguém sob grave ameaça, com o fim de obter informação, confissão ou submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo corporal ou medida preventiva, é tortura. O almirante Otton está sob tortura psicológica, essa tortura que começa na alma e que chega no corpo, e isso precisa cessar. O Estado brasileiro tem uma responsabilidade para reparação desse caso. O almirante Otton é uma vítima do lawfare, ele está tombado e é nosso dever resgatá-lo. É por isso que a gente apela a essa comissão, ele não tem prazo para esperar os prazos judiciais, a gente apela para que seja proposta anistia ao almirante Otton, anistia para sua filha Ana Cristina, que cesse imediatamente a tortura, que o almirante Otton seja resgatado. É esse o nosso apelo, com grande esperança para esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, e já também muito agradecidas. Obrigada. Obrigado, Cleide, obrigado ao Feu pelo relato, de fato um relato bastante emocionante, e eu abro então a palavra para os conselheiros e conselheiras que eventualmente queiram reagir. Penso que temos uma proposta concreta de atuação, acho que merece uma reflexão sobre o aspecto jurídico, técnico jurídico, né? A proposta realizada pela Rede Lawfare é de um pedido de anistia, né? Esse pedido precisaria ser apreciado, evidentemente, pela Presidência da República, e a gente então precisa analisar caso, porque, pelo que eu entendi, seria um pedido de anistia para os processos ainda não concluíram, né? Então não é anistia de uma pena, porque ainda não foi, não houve a pena. A única condenação que existe, pelo que relatou o Alfeu, é a de 4 anos, que subsiste no TRF 2. É a única, não é isto?
O lawfare, ele é caracterizado pelo assédio processual. Sim. Ele nunca será libertado, a não ser que nós o libertemos, porque, embora a operação principal, que é a radioatividade, tenha ali imposto o bloqueio dos bens, que é uma questão que o aflige enormemente, mas a pena que agora foi reduzida para 4 anos e 10 meses, que não tem razão de existir, porque nem sequer tipificou a conduta a qual se referiam. Simplesmente o juiz Bretas, ele acha que esse preço de 3 milhões e 500 para servir como pagamento para um parecer tão complexo como esse, inclusive que o Carlos Feu colaborou na produção, certo? Existiu o parecer foi elaborado, eles alegam que isso caracteriza propina. Um trabalho de 11 anos, 3 milhões e meio, juízes que receberam isso num tempo muito menor e empresas que estiveram envolvidas em suas investigações na Lava Jato receberam valores superiores a esse. A acusação ilegítima, a acusação frívola de corrupção é que não cessará jamais. Vencida essa operação radioatividade, as outras 6 seguem em curso. Vencidas essas 6, o TCU entra. A perseguição contra os inimigos eleitos por essa guerra, ele está entranhado em todo o governo. Se numa eventualidade a gente conseguir encerrar os processos na Justiça, já sabemos que vem Receita Federal, que vem TCU, enfim, todos os outros órgãos de governo que têm atuado como essas mãos invisíveis que torturam e que matam pessoas no Brasil com objetivos de atender interesses exógenos, que não são os interesses nacionais. André, por favor. Muito rapidamente, só um complemento, que acho que esse caso ele tem uma dimensão assim clássica do lawfare, interferindo na soberania nacional, né? Soberania, hoje está muito claro o papel e as ações e as áreas que foram atacadas pela Lava Jato, que além da democracia, os ataques políticos, as áreas econômicas centrais do Brasil, a geração de energia, que é a questão da Petrobras, e a questão nuclear. E é esse caso. E hoje é sabido amplamente, não estamos falando mais conjectura, da interferência e a relação da Lava Jato com o Departamento de Estado norte-americano, as informações que foram passadas para destruir a nossa economia estratégica competitiva no mundo e, sobretudo, a soberania do Brasil. E esse caso do Almirante Otto, ele é um caso clássico de como usar um lawfare. Eles não deram um tiro para destruir a perspectiva que o Brasil tem a sua soberania sobre o domínio do ciclo do urânio. Para fins pacíficos, absolutamente, com os acordos que foram feitos e etc. Nem isso o Império permite que aqui possa fazer. E esse é um caso que um cidadão brasileiro, um herói nacional, e teve a coragem de enfrentar, porque não é moleza enfrentar esse tema no mundo, teve coragem de enfrentar, foi abatido desta maneira. Hoje está mais claro o processo completamente viciado, a tal da delação premiada, onde era uma delação coletiva de pessoas, e que hoje está fartamente, inclusive com decisões do Supremo com relação a essas delações que eram feitas direcionadas para o que queriam ouvir. Esse caso ir para Curitiba, que não tem nada a ver com Curitiba. Então isso está mais do que claro, o papel que esse juiz e os seus lacaios procuradores fizeram para uma ação de traição nacional contra o Brasil. E esse é um caso típico, esse caso do Almirante. Então, reparar as ações e esse cidadão é também um enfrentamento do Brasil, mais uma vez, sendo altivo com a sua soberania, e que nós vamos tentar enfrentar quantas vezes for necessário. E esse é um caso muito clássico. Por isso que quero também parabenizar muito aqui o nosso Conselho Nacional dos Direitos Humanos por estar enfrentando esse tema e enfrentando o tema do lawfare, como foi feito na outra sessão. Obrigado, governador. Bem, eu penso que a gente pode, formalmente, dentro das limitações de atribuição do CNDH, eu acho que a gente pode receber formalmente a denúncia. Então, não sei se já foi encaminhada, Cleide, no e-mail do CNDH. Então, eu acho que a gente pode... Não, se já foi encaminhado, já tem, não precisa. É só localizar o procedimento, verificar se está nessas denúncias que já foram apreciadas aqui nessa sessão, para a gente poder encaminhar. Eu penso que a gente poderia encaminhar tanto para a nossa comissão de litigância estratégica, para pensar uma estratégia de atuação e incidência do CNDH nesse caso, como, eventualmente, para... Enfim, eu acho que a rede e aquela ideia de uma
a atuação conjunta do CNDH com a Rede Lawfare, me parece que ficou no âmbito da Comissão de Defensores ou na Comissão de Liberdade de Expressão. Então, a gente encaminharia para essas duas comissões para analisar as possibilidades imediatas de atuação. Me preocupa bastante a idade já avançada, né, do Otton. Como você disse, não dá para esperar, então a gente precisa de atuações mais imediatas. Eu estou tentando pensar aqui de que forma o CNDH pode atuar mais imediatamente, de modo a ser também eficaz, não ser apenas simbólico. Simbolicamente, a gente poderia receber a denúncia, declarar que, após uma análise, que eu acho que é inclusive uma proposta que a gente pode encaminhar para outros casos também, após uma análise técnica daqueles documentos que foram apresentados, reconhecer que aquilo é uma situação de lawfare, então o CNDH declararia isso simbolicamente, isso é uma possibilidade. Mas me parece que o caso concreto, né, o caso apresentado pelo Alfeu, o caso do Otton, demanda uma outra atuação para além dessa e uma atuação mais emergencial. E por isso, eu peço apenas que a Secretaria Executiva localize o e-mail, verifique se já existe procedimento devidamente instaurado e que encaminhe imediatamente para a nossa Comissão de Litigância Estratégica e para a Comissão de Liberdade de Expressão, a fim de que a gente possa examinar as medidas concretas de atuação. Aqui no Pleno, a gente já registra duas propostas, né, que foram realizadas aqui pela Cleide, uma a de um pedido de anistia, esse pedido tecnicamente precisa ser analisado, e existe também uma possibilidade de atuação, talvez no âmbito do CNJ, no sentido de reparar as violações de direitos que ocorreram, me parece, no sistema de justiça. A Miriam quer falar? Bom, boa tarde. Eu sou convidada, não sou conselheira, mas eu fui promotora de justiça durante muito tempo. E eu entendo que essa questão deveria ser tratada com prioridade pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, invocando inclusive a questão do Estatuto do Idoso, né? Então, eu pediria que o CNDH dê prioridade a esse caso, a esse relato gravíssimo sobre a questão da história do que ocorreu com o almirante Otton, até para que nunca mais se repita. Obrigada. Obrigado, Miriam. Sem dúvida nenhuma, inclusive pela aplicação do Estatuto do Idoso, essa é uma prioridade. Temos outros processos também de idosos tramitando, mas aí, como já disse, peço que a Secretaria Executiva dê a devida atenção para que a gente possa tramitar o mais rápido possível. A conselheira, só um instante, a conselheira Virgínia, ela também está com a palavra requisitada, ela está assumindo também a presidência. Nossa presidenta, Marina Derma, não estava passando bem, como todos observaram, então teve que sair, e eu tenho um voo agora, o embarque às 6h30, então vou precisar também me retirar. Mas acho que a gente já tem, vou perder o aniversário do nosso Wenderson, mas penso que a gente já tem aqui propostas concretas encaminhadas, né? O que a gente já pode deixar aqui reconhecido é a admissibilidade da denúncia, né? Então a denúncia ela foi admitida no CNDH, acho que não há objeção quanto a esse ponto. Além disso, a gente vai estudar medidas concretas que o CNDH possa, dentro das atribuições que lhe cabem. A gente precisa respeitar, né? Tem limitações, né? Nós somos um Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma instituição que não está nem acima nem abaixo do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário é um poder autônomo do nosso país, a gente precisa ter isso em mente também. Por isso, a gente vai estabelecer esse diálogo com o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é integrante desse colegiado, tem cadeira aqui no colegiado e, portanto, vamos dialogar com o CNJ para que tenha também, dentro das suas atribuições, adote medidas para acelerar esses processos, para que a gente possa pôr um ponto final. Eu, como defensor público, eu consigo imaginar, ainda que de forma muito distante, mas consigo imaginar a dor que é você ter sua vida levada, colocada dentro de um processo e sua vida, né, já numa idade muito avançada, querendo provar sua inocência e os prazos processuais limitando o exercício dessa dignidade. Então, me solidarizo completamente com o almirante Otton, com sua família e com seus colegas. O Alfeu, Virgínia, pediu a palavra antes de passar a palavra para ti, então eu vou devolver a palavra ao Alfeu e passo a presidência para ti. Alfeu, desculpa. Eu queria só mencionar que esse caso realmente atinge a segurança nacional também. Esse é um fator que eu acho importante. E ele teve uma atuação muito forte como assessor do ministro Jobim na formulação da política e da estratégia de defesa.
que impediam essa... Ele introduziu um texto nesses documentos que impedia o Brasil de assinar um acordo lesivo ao Brasil, que era propiciar qualquer tipo de inspeção nas nossas instalações nucleares. Inclusive alguma coisa que poderia inviabilizar o uso do submarino nuclear. Perfeito, obrigada pela fala. Eu tinha feito a inscrição anteriormente só para falar da questão do CNJ, que o André muito bem ressaltou aqui. O CNJ tem cadeira aqui neste conselho. Eu acho que, né, a partir do momento que a denúncia for formalizada, acho que nós podemos levar, viu, Luísa? E a comissão também do nosso companheiro Greg. Não sei se PFDC também. Talvez PFDC por conta da idade dele, não é? Mas nós temos que submeter isso à Comissão de Litigância Estratégica. Faz a análise, vem para a gente fazer essa articulação com o CNJ e com o PFDC. Eu acho que esse é um caminho mais rápido, porque é o que requer o caso, não dá para esperar por conta da idade, e acho que pedir anistia, nós podemos fazê-lo a partir do momento que vier as informações da Comissão de Litigância Estratégica. E aí a Luísa de Marilac pode também nos ajudar nisso, né, Luísa? É isso? Tem mais alguém inscrito? Senão nós vamos fazer aquele registro formal com vocês. Mas eu acho que é isso, é lamentável esse caso, não é só com o comandante, o comendador, não é só com ele, não é? Foram tantos outros, não é? Tantos outros casos. Eu nunca esqueço do caso do Rio de Janeiro, do nosso companheiro lá do Rio, que sofre a mesma coisa, não é? E tantos outros que já colocaram seus depoimentos aqui. Então, eu acho que tem a questão lá do observatório, que ficou de ser criado, eu não sei como que está isso, mas eu acho que precisa ser encaminhado também essa questão do observatório, não é? Que é tão imprescindível quanto essas ações emergenciais. Eu acho que o nosso governo ele precisa abraçar essa causa, porque tem a questão de segurança que foi falado aqui, não é? A questão de soberania nacional e que está sendo violada, né? De alguma forma está sendo violada. Então, essa questão do observatório, nós precisamos ver em que pé está isso, se já foi encaminhado, e cobrar, mas também acelerar todo o processo. O que nós pudermos fazer de forma unificada, não é, com as nossas comissões e com vocês, com toda certeza, faremos para adiantar esse processo. É isso. E vamos fazer o registro. Vamos registrar a foto, que é importante.